Eu fiz assim, deu o mesmo resultado, só que eu fiz diferente. Fiz direto na fórmula embaixo lá. Qual Abaixo dos fórmula? 40 mil. Qual Tá? fórmula? Deu 23.414, só que eu usei outro meio. Então diga, compartilhe conosco. Qual é? Eu multipliquei, dividi Q37, né? Ah, Dividido por H40 vezes H39. tá, entendi. Beleza, não tem problema não. É o mesmo resultado. Eu não Eu precisei só fazer queria a mostrar fórmula. isso. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Toda vez que você tiver um custo direto, você tem que identificar esse custo direto e identificar ele ao produto a que ele pertence. No caso, o nosso produto aqui é o quê? São as 3 cirurgias: urgência, emergência e reparadora. Tá? Então nós temos que pegar, por exemplo, lá, os salários dos médicos da cirurgia de urgência, o salário dos enfermeiros das cirurgias de urgência e o material cirúrgico, que é 50%, e colocar aqui, ó, como custo direto. E o custo indireto, a gente tem que definir um critério de rateio e tem que ratear esses custos indiretos proporcionalmente ao quê? A quantidade de cirurgias. Então, o nosso critério de rateio aqui é quantidade de cirurgias. Ó. Ok? Vou até colocar aqui, ó. Critério de rateio, quantidade de cirurgias. Beleza? E aí eu acredito que com posse dessas informações vocês conseguem fazer a reparadora e a de emergência. Tudo bem? Lembrando que despesa não é custo. Despesa é diretamente na demonstração de resultado. E quais são as despesas aqui? Ó? Salário do pessoal do administrativo, tá? E a depreciação dos materiais adquiridos, das aquisições de imóveis e computadores. Então, esses 2 itens aqui são despesas. Então, se eu fosse montar uma demonstração de resultado do exercício anual do hospital, ela seria mais ou menos assim, ó, receita de venda das cirurgias. Como se trata de hospital público, então, na verdade, você não vende a cirurgia, né? Você recebe uma transferência governamental por parte do governo federal ou do governo estadual, tá? E aí você realiza a cirurgia. Tá? Então, a receita, ela proveria através de transferência governamental. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que você vai receber, pelas cirurgias, o valor exatamente igual ao custo mais as despesas. Tá? Porque numa receita de uma instituição pública, não tem lucro. Tá? O objetivo aqui não é lucro. O objetivo é atender o social. Mas eu tenho custo identificado, tá, da cirurgia de urgência, tenho custo identificado da cirurgia de emergência e tenho custo identificado da cirurgia reparadora. E as despesas operacionais, que são aquelas ali relacionadas ao salário do pessoal administrativo e depreciação dos móveis e utensílios, que seriam 50
mil e 8 mil. O custo da cirurgia reparadora aqui, tá? É o custo total, então é 295 mil. Tá? E aí o custo das demais cirurgias vocês iriam fazer. Tá? Como aqui o objetivo não é ter lucro, tá? Porque a instituição é pública, então nesse caso eu iria receber de transferência governamental o mesmo valor, tá? Mais o quê? Mais a soma das despesas. A fim de que meu lucro bruto, no primeiro momento, seja soma de 58 mil, e depois que eu pague as despesas operacionais, o meu lucro operacional será igual a 0. Entendi? Se fosse um hospital privado, aí seria uma situação diferente, tá? Por exemplo, oi, pode falar. Seguindo esse raciocínio aí seu, tá, deu 353, né? Junto com 50, mais 58, né? 295 mais 58, é isso? É porque o hospital é público, então ele recebe transferência governamental para pagar. 3 cirurgias, né? São 3 tipos de cirurgias. Como é que se rateia isso? Divide por 3? O quê? Ah, sim. 3 cirurgias. Sim. É isso? Vai dar 19.333? Ou vai dar uma 19 mil? porcentagem de cada um? Qual que você está falando? Porque, ó, é 58 mil, né? São 3 cirurgias. Cirurgia de urgência, emergência e reparadora. Ah, né? tá. Os 58 mil, na verdade, eu vou receber o custo das 3 cirurgias mais os 58 mil. O hospital ele pega o custo total que ele tem, né? Desconta todos os custos relacionados às cirurgias, mais as despesas, né, relacionadas ao funcionamento do hospital, e aí ele recebe um orçamento por isso, e aí ele verifica se o orçamento fecha com os gastos que ele teve. E aí, se tiver sobra orçamentária, devolve, né? E se tiver prejuízo orçamentário, você informa para poder receber a mais no período seguinte. Professora, ele faz uma pergunta lá em cima, né? Se compensa vender o hospital estima que seu custo integral para realizar cirurgias similares é igual a 2.300. Tá? Como é que eu faço para somar as 3 cirurgias aí? Ah, tá. Qual a média? Olha só, um outro hospital estima que seu custo integral para realizar cirurgias é de 2.300. Tá? Um outro hospital, provavelmente o custo é um hospital privado. Tá? Isso. Aí o que faz? Para responder aquilo ali, você vai levar em consideração o custo unitário de cada uma das cirurgias. Você pode ver que o custo da cirurgia de urgência é R$ 924 contra quanto? 2.300. Então, o custo do hospital público para cada cirurgia é menor do que o custo de um hospital particular. E aí a resposta seria, no caso, além de somar, né? Além de você somar o custo unitário por cada uma das cirurgias, você teria que pegar esses 58 mil e dividir por 3 para achar o custo integral. Né? Quer dizer, por 3 não. Teria que pegar os 58 mil e dividir por quantas? Por 820. E dividir
38.000 dividido por 820 vezes... por 820, é o suficiente. Vezes... Esse aqui é o padrão. Esse vezes 320, por exemplo. No final, a média daria a mesma coisa, né? Na verdade, seria os R$70 aqui, né? Por cirurgia. Na média, R$70. Então, R$70 mais os 924 daria 995. O que ele está pedindo aqui é se o custo integral, tá? Ele está dizendo assim, o outro hospital estima que a cirurgia, para realizar a cirurgia, é de 2.300. O que pode ser dito em relação ao Hospital Bom Samaritano? O que você pode dizer é que o custo por cirurgia do Hospital Bom Samaritano é de 924 para cirurgia de urgência, não sei quanto para de emergência, não sei quanto para reparador. Ou seja, que é muito inferior ao que é cobrado no hospital privado. Ainda que nós incluíssemos no custo integral as despesas de R$70 por cirurgia, né, nós teríamos ainda um custo bem abaixo dos 2.300. Então, esse é o raciocínio. Conseguiu entender? Senhor. E aí vem a pergunta D, né? Uma empresa particular propôs realizar para um grupo controlador, né, as mesmas cirurgias, cobrando a importância de 2.000 por cirurgia. Né? Ou seja, cobrando do governo 2.000 por cirurgia, como se fosse terceirizar o hospital. Sob a ótica da gestão de custos, com a terceirização do serviço, o hospital poderia ser fechado, não sendo empregado em outras atividades. Então, quais deveriam ser os aspectos analisados pelos controladores? Né? Será que seria viável você pagar 2.000 por cirurgia para terceirizar o hospital? Ou seria viável manter o hospital público e cobrar o custo unitário por cirurgia dos 3 tipos? É lógico que é mais barato, né, manter o hospital funcionando, né, e pagar, por exemplo, R$924 mais 70 para cirurgias de urgência por unidade. Por emergência vai ser algum valor mais 70, né, e para a reparadora algum valor mais R$70. Então, para responder, né, digamos assim, essa pergunta C e D, o ideal seria você montar não um mapa de rateio dos custos, né, mas calcular o rateio das despesas por cirurgia e suas respectivas quantidades, para saber se é interessante terceirizar o hospital, né, ou não. Então, você poderia pegar aqui, né, os salários do pessoal administrativo. Deu 656 tudo elas. Custo integral delas. De todas as 820 cirurgias, né? Aí, se você dividir ela por 3, vai dar por 820, quer dizer, vai dar 800 de média. Tá certo isso? 800 de média? É. Mas você dividiu por quanto? Por quantos? Dividi por 820. Peguei o valor 656, seriam o valor de todas as cirurgias, e dividir por 820, que seriam todas as consultas, todas as cirurgias, né? 656 é o valor total, custo integral, né? 58 mil, dividir por 820, deu 800 em média. Mas a gente não pode calcular a média aqui. Não pode ser assim?
Não, para despesa... Não vai dar, por exemplo, a consulta, a urgência de 985, a emergência deu 732 e a reparadora deu 615. Lá ele ofereceu 2.000, se não estou enganado, 2.300 por cirurgia. Ele não especificou qual cirurgia, né? Sei. Aí 2.000, na verdade, é a última pergunta. Aí eu fiz essa média, né? Aí eu tirei a média, né? Mas a pergunta é, mas vale a pena você terceirizar o serviço do hospital ou não? Não vale a pena não. Não, né? Porque vai dar custo, né? Por causa tem a depreciação do hospital também, não compensa daí. Lógico. Contando a depreciação, você vai ter que continuar pagando a depreciação. Vai dar uns R$500 de diferença. Então, além de você, a depreciação do hospital, ela não deixa de entrar no custo, né? Nem a depreciação do hospital, nem dos equipamentos. E ainda assim, o custo da cirurgia aqui é mais barato do que se ele terceirizasse. Mas respondendo aqui, né? Respondendo aqui a pergunta. Veja, isso aqui é um rateio, mas é só para responder a pergunta C e D. Para calcular o custo integral. Lembrando que o custo integral é a soma dos custos totais mais as despesas, né? Esse é o conceito, né? Então, vou fazer em cima de uma cirurgia para a gente ver aqui. Despesa unitária por tipo de cirurgia. Deixa eu empurrar essa tabela um pouco mais para baixo. Vou pegar esse aqui, descer aqui. Deixa eu puxar o total aqui. Percebe agora o que eu falei? Então, por exemplo, qual que é o custo da cirurgia de emergência se a gente fosse levar em consideração as despesas e comparar com a cirurgia particular? O custo unitário da cirurgia de urgência é de R$ 924 por cirurgia. E aí o que a gente ia fazer? Somar a isso R$ 70 por cirurgia, que daria um total de... no caso da cirurgia de urgência, um valor de R$ 995,66, que é muito abaixo do quê? Que é muito abaixo da cirurgia similar no hospital privado. Então, respondendo à questão, é muito mais vantajoso ainda permanecer com um hospital estadual que apresenta um custo menor, inclusive considerando as despesas rateadas por cirurgia, as despesas totais rateadas por cirurgia, do que privatizar ou terceirizar. E a gente tem muito reflexo disso, né? Por exemplo, no sistema SUS, por exemplo, um custo de uma cirurgia é muito, às vezes até 3 vezes menor do que uma cirurgia numa instituição, num hospital privado. O SUS repara... Esses R$70 Oi? Esses R$70 é por cirurgia, cada cirurgia. Uhum. Cada cirurgia teria uma despesa de R$70, considerando então ele teria que
multiplicado por aqueles 320 cirurgia para dar o resultado aí? Como é que é? Ele não tinha que ser multiplicado pelas 320 cirurgia para dar o resultado aí? Os R$70? É. Não, mas aqui eu estou calculando unitário, por cirurgia de urgência. Ah, tá. Aí ele já foi multiplicado aqui, ó. Tá vendo? E aqui o unitário é esse dividido pelas 320. Porque esse total aqui já foi multiplicado. Quando eu multiplico por 320, eu encontro o total para as 320 cirurgias. Né? O total de despesa para as 320 cirurgias de urgência, que é os 22 mil. Quando eu divido por 320, eu acho a despesa unitária por cirurgia, que é de R$70. Então, todas as cirurgias, tanto de emergência, reparadora quanto urgência, tem a mesma despesa padrão, R$70. Tá? Considerando o custo da cirurgia, que é de R$924, tá? No caso das cirurgias de urgência, somando a elas os R$70 da despesa unitária, ainda assim o custo da cirurgia de urgência de 995,66 seria muito menor, muito inferior ao quê? Aos 2.300, que é o custo integral de uma cirurgia no hospital particular. Tá? Então, vale a pena manter o hospital público funcionando. Tá? E não terceirizar. Porque aqui ele está dizendo assim, mas o hospital, se a gente terceirizasse o serviço, uma prestadora de serviço cobraria 2 mil por cirurgia. Não vale a pena terceirizar o serviço, porque ainda assim o custo por cirurgia aqui é muito mais barato, 995,66. Entenderam? Entendi, que estava dificultando essas perguntas aí, estava dificultando nós finalizar. Mas as perguntas são o quê? Interpretar, é difícil. Exatamente, essa é a parte mais difícil. Interpretar. Deixa eu só pegar aqui, só para revisar como é que a gente está falando sobre os diferentes tipos de custo, né? Quando ele fala no custo integral, deixa eu mostrar lá para vocês. Quando ele fala no custo integral, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Custo integral, estão vendo aí, né? Custo integral é a soma do quê? Da mão de obra, salários, mão de obra não. Matéria-prima, que seriam os gastos com materiais cirúrgicos, mão de obra, que seriam os salários dos médicos e enfermeiros, e os custos diretos de fabricação, que seriam as despesas de depreciação dos equipamentos e do hospital. E somado a isso, seria aquelas despesas. Isso é o custo integral. E aí ele pergunta, né? O custo integral é o quê? Se a gente comparar a cirurgia do hospital público, que custa 995, incluindo as despesas, ainda é mais barata do que os 2.300 cobrados no hospital privado, né? Ou até mesmo terceirizar, né, esse serviço, que a empresa que terceirizasse ia cobrar R$2.000 por cirurgia, quando na verdade nós temos uma situação em que o hospital público ainda é menor. O custo ainda é menor. Ok?